Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Abominável, de 2006. É um filme dirigido por Ryan Schifrin, mais conhecido por ser filho de Lalo Schifrin, um compositor clássico que tem feito várias trilhas sonoras desde os anos 50 para filmes tipo Terror em Amityville ou Missão Impossível. O filme estrela um cara chamado Matt McCoy e uma mina chamada Haley Joel. Abominável é um filme interessante, já dá pra ver pelo nome que ele é um filme sobre pé grande. Ou, na verdade, sobre um Homem das Neves, só que não tem neve no filme, então seria sobre um Yeti ou alguma coisa assim. O lance é que toda essa lenda do pé grande ou do Homem das Neves, ou seja o que for, é uma lenda urbana que tá aí desde sempre e que eu, pelo menos, sempre achei muito sem graça. É tipo, o que ele faz? Ele é tipo um urso chique que aparece no meio do mato que ninguém vê e só tira umas fotos borradas, mas que não faz nada. Então eu sempre tive uma falta de interesse no assunto pé grande e naturalmente eu não conhecia esse filme até que uns 2 anos atrás eu comecei a perceber que tinha algumas pessoas que pediam ele constantemente nos comentários. Acho que isso nem acontece mais na real, mas na época tinha alguém. Então algum dia numa maratona de filmes trash com os amigos eu coloquei esse filme pra ver e eu me surpreendi bastante. É um filme que saiu em 2006 que eu coloco na mesma linha ali de filmes tipo Terror no Pântano, que são os filmes de terror e comédia autoconscientes que fazem homenagens ao terror clássico dos anos 70 e 80, sem ficar muito forçado. E eu acho que dá pra dizer que Abominável acabou sendo praticamente um filme slasher que o pé grande é o assassino. E como eu disse, isso já faz uns 2 anos, e desde que eu assisti esse filme, eu achei que ele ia dar um videozinho legal aqui no canal. Então eu fiquei com essa ideia de fazer um vídeo sobre Abominável, e eu quase fiz esse vídeo umas 2 vezes nos últimos anos, mas eu sempre arranjava outro filme pra falar, assim, de última hora. E agora, finalmente, é a vez dele, é a vez de falar do que eu acho que é possivelmente um dos melhores filmes de pé grande e Yeti que tem por aí. Não que a concorrência esteja muito alta também, mas esse filme realmente é bem divertido. Mas antes de falar dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Abominável, esse de terror de 2006, não o filme novo da Disney, que eu acho que tem um nome parecido e que talvez não seja da Disney, é uma animação de Pé Grande das Neves que saiu recentemente. Não é esse filme. É um filme de 2006 que é um terror, é um gorezinho, comenta aí se você já viu ele. E também deixo outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal e acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também aí embaixo tem o botão para virar membro da Trecheira Violenta. Quando você é membro da Trecheira, você ganha acesso a bastante conteúdo exclusivo, incluindo enquetes que estão ajudando a decidir alguns dos filmes que a gente fala aqui no canal. E também vou deixar aqui um aviso de spoilers, porque esse filme já saiu há mais de 10 anos, e também porque é um filme de pé grande, trecheira, não tem tanto spoiler pra dar dele assim, o pé grande mata a gente. Oh não. Enfim, vamos lá. A trama de Abominável é sobre Preston Rogers, o homem que sofreu um acidente há um tempo atrás que matou a esposa dele e que deixou ele paraplégico. Ele tem muito trauma com essa situação e para tentar amenizar esse trauma, o psiquiatra dele manda ele voltar para essa casa nas montanhas, que é perto de onde aconteceu o acidente, acompanhado de um enfermeiro bem fanfarrão. A casa vizinha à casa do Preston foi alugada por um grupo de 5 amigas que estão comemorando uma despedida de solteira de uma delas. O Preston escuta uns barulhos esquisitos, vê umas sombras na floresta e começa a suspeitar que tem uma criatura lá que está perseguindo e atacando as pessoas no local. E ele tá certo, porque o que aconteceu foi que um Yeti desceu até o território lá onde eles estão, e esse Yeti é um filho da puta enorme peludo que tá com fome e que quer jantar todo mundo que tá lá. Então, como eu disse, esse filme tem um aspecto bem grande de homenagem a filmes antigos, anos 70 e 80. Tem alguns elementos de tubarão e de filmes de animais assassinos aqui na direção, misturados com muitos elementos de filmes slasher com aquele visual bem filme caseiro mesmo. Eu acho que isso talvez seja a pior coisa do filme, a fotografia dele é meio amadora, meio esquisita. Eles fazem umas noites americanas aqui, que eles gravam de dia e tentam passar de noite na pós-produção, que é uma correção de cor azul bem fraca, bem esquisita ali, e que pra mim não funcionou muito bem. Mas acho que esse visual todo é proposital pra fazer essa homenagem, é pra ser uma coisa meio amadora mesmo, então dá pra deixar passar. O que pra mim é um elemento de homenagem que funciona muito bem é a escolha do elenco, que pega algumas das figurinhas marcadas do terror anos 80. A Jill Wallace aparece rapidinho na introdução do filme, mas ela não faz muita coisa aqui. E tem um momento lá pra metade que é uma cena bem grande de 3 caçadores discutindo no meio do mato. Esses 3 caçadores são interpretados pelo Rex Linn, que não é um ator clássico do terror, mas que eu sempre lembro dele de CSI Miami. Mas os outros 2 são o Jeffrey Combs, o Reanimator,
e o Lance Henriksen de Aliens e de literalmente qualquer outro papel que ofereçam pra ele que paga alguma coisa. Inclusive, depois que a gente lançou o vídeo de Gritos do Além, eu li uma entrevista sobre o Lance Henriksen que eu encontrei por acaso sobre o papel dele em Gritos do Além, e ele faz uma resposta cínica, ele fala alguma coisa do tipo, pra ser ator tem que atuar, né? E, então é isso, é a filosofia de vida. Pra ser ator tem que atuar, não é mesmo? Mas o pior é que essa cena toda pra mim só mostra na real como o Jeffrey Combs é um dos melhores atores do terror. Ou pelo menos um dos mais excêntricos. Porque não importa o quão pequeno seja o papel dele, ele consegue fazer sempre um personagem único e memorável. Porque esses personagens dos caçadores nada mais são do que buchas de canhão. Estão no filme pra fazer essa homenagem, pra ter uns atores reconhecidos ali, mas todos eles morrem muito rápido pro Yeti. Só que quando você vê essa cena, o Lance Henriksen tá interpretando o Lance Henriksen. É o mesmo personagem que ele sempre faz quando ele faz uma ponta. Mas o Jeffrey Combs, ele tá fazendo um vendedor esquisito da cidade que tem maneirismos, tem um visual diferente, tem um jeito específico de falar. Eu acho que o Combs consegue colocar bastante personalidade e humor nos personagens dele, não importa quão pequenos eles sejam. E outra coisa que ajuda a criar essa atmosfera clássica também é a trilha sonora, que foi composta pelo Lalo Schifrin, o pai do diretor, né, que faz uma trilha bem legalzinho que dá um ar mais clássico pro filme. Mas enfim, eu não acho que esse filme se sustenta só com essa coisa do vamos fazer uma homenagem a filmes antigos. Isso é legal, mas não é isso que carrega o filme. Eu acho que ele se sustenta mesmo porque ele tem uma trama criativa, principalmente por causa do protagonista, que ao contrário da maior parte dos filmes de gente presa na floresta com um perigo, não é um grupo de jovens, ou sei lá, algum cara machão genérico que tá lá pra sentar porrada em todo mundo. Nesse filme eles colocaram um protagonista o cara mais fragilizado possível, porque não só ele é um cadeirante que tá numa casa cheia de escada, que ele tem uma mobilidade mínima ali, como ele também tem problemas psiquiátricos, ele tinha depressão, ele tá lidando com os traumas dele. E isso é muito legal, porque essa mobilidade menor pra fugir do monstro deixa o monstro mais ameaçador e acaba sendo relevante em algumas cenas do filme. E eu acho legal que o filme usa bastante essa dinâmica do janela indiscreta, né? Do personagem que tá preso na casa, que não pode fazer muita coisa, fica olhando as janelas e percebe algo errado acontecendo. E essa trama já foi feita algumas vezes no cinema, em filmes tipo Você Gosta de Hitchcock, do Dario Argento, ou Paranoia. Só que geralmente são tramas mais a ver com Hitchcock mesmo, uma coisa mais suspense, thriller. O que eu achei ousado foi eles fazerem um filme de monstro que tem essa premissa como base. Porque filme de monstro você pensa numa coisa mais agitada, quando na verdade esse filme o protagonista ele tá preso numa sala quase que o filme todo. Ele tá lá só com o binóculo dele vendo o que tá acontecendo de longe. Isso foi uma coisa que foi feita para reduzir o custo do filme também, que aí eles tiveram que gravar em um cenário só na maior parte da trama, reduz a quantidade de atores, fica ali numa dinâmica de um cara sozinho ou de dois caras por uma parte do filme, mas ao mesmo tempo acaba criando também uma dinâmica bem única para esse subgênero de monstro no cinema. Enfim, o Preston Rogers tem essa coisa do protagonista com o passado sombrio. No começo você não sabe bem qual é a dele, mas aí você vai descobrindo ao longo do filme que ele estava fazendo rapel com a mulher dele num lugar chamado Pedra do Suicídio, um lugar bem legal para fazer turismo, na verdade, né? Acho que não seria muito prudente se aventurar lá, mas eles foram, a corda arrebentou, os dois caíram, a mulher morreu, o Preston não, e aí ele sofre também da síndrome de sobrevivente. E tem um certo suspense na construção dessa história, vão dando algumas dicas ao longo do filme, até o próprio Preston realmente contar ela pra menina Final Girl que ele fica amigo no final do filme, em uma cena com um diálogo mais ou menos expositivo ali, mas que é um pouco comovente também, né? Um ponto alto emocional da história. O que eu achei engraçado foi que a menina acabou de ver todas as amigas dela sendo assassinadas por um Yeti, aí ela entra na casa do maluco e o maluco começa a contar a história de vida dele. Só vai falar, meu irmão, caguei, eu acabei de ver um Yeti, tá ligado? Mas essa história toda do rapel acaba sendo amarrada de um jeito muito legal na trama, porque quando o Yeti invade a casa do protagonista, o jeito que eles arranjam pra ir embora é fazendo rapel pela janela. E eu acho o protagonista legal também porque ele cumpre esse papel que geralmente era o papel das crianças no filme dos anos 80. Era alguém que percebia o perigo antes, mas ninguém dava bola, todo mundo achava que estava inventando. A diferença é que é um pouco mais complexo, né? Não é aquela coisa do tipo, a gente não vai acreditar no protagonista porque ele é criança e a criança tá inventando coisa. Não, o protagonista vê o monstro e tenta avisar pras pessoas, mas a galera não acredita nele por causa do histórico psiquiátrico recente dele. E falando nisso, tem o personagem também do enfermeiro babaca que, assim, ele é o pior enfermeiro que eu já vi em qualquer filme. O cara é tão canastrão e tão sem paciência que chega a ser caricato.
Eu acho que ele é um pior enfermeiro do que a Annie Wilkes, e ela matava os pacientes dela. Tipo, não é crível que esse cara não tenha, no mínimo, recebido uma advertência. Ele chega na casa do paciente dele, que ele tem que cuidar 24 horas por dia, que pede pra não ficar sozinho. Ele vira e fala, pô, vou ali rapidinho, 30 minutos tô de volta, e fica o dia inteiro fora. E quando ele volta, chega numa cena que ele realmente bate no paciente cadeirante dele. É um exemplo de paciência. No final, o personagem acaba se redimindo quando ele salva os protagonistas dando uma machadada no Homem das Neves, e ele acaba tendo uma das mortes mais iradas do filme, mas ele continua sendo um personagem bem bosta, né? Além disso, o filme também tem um grupo de 5 amigas que estão lá só pra morrer, tirando a loura que sobrevive no final. Elas não têm muita caracterização, mas pelo menos tem um básico ali pra estabelecer cada uma. Tem a mina que fica o tempo todo no celular, que é a que morre primeiro, o celular dela é mais importante pra trama do que ela. Tem a Final Girl, que não tem tanta caracterização, ela é a Final Girl que você espera, ela é a mina que sobrevive no final. Tem as duas mulheres rivais, que estão sempre discutindo. Uma é a mais prudente, ela tenta chamar a polícia, ela acha que tem alguma coisa errada. A outra é a mais desleixada, que acha que não tem nada errado ali, foda-se, só quer beber. E tem a noiva, que é o motivo de geral ir pra casa, na despedida de solteiro dela. Eu acho um detalhe legal que durante os momentos de perigo, ela tem uma mania de ficar mexendo no dedo com o anel de noivado, que é uma caracterização visual legal. Tem uma parte importante na trama que acaba datando bastante o filme ali nos anos 2000, mas que eu acho até que funciona, que é a parte da tecnologia ali. O protagonista faz um rolê lá de internet pesquisando sobre o nome da mulher para conseguir descobrir o número de celular dela para enviar uma SMS avisando sobre a criatura para as amigas. É uma coisa bem tecnologia incompreensível de internet de escada e celular, que é uma coisa que já tá bem antiquada. Eu adoro que a polícia chega no final não porque o cara liga para pedir ajuda, mas porque ele manda um e-mail para a polícia. É muita modernidade num filme só. A direção desse filme tem uma coisa bem Tubarão do Spielberg, que é isso de não mostrar o vilão até o último ato, praticamente. E pra fazer isso, eles colocam toda uma construção de suspense de como é essa criatura através de vários elementos. Tem a cena inicial do filme, que é o Rex Linn descobrindo que o Pé Grande existe, mas ele só vê umas coisas soltas, tipo o corpo de um cavalo morto, ou uma pegada grande na neve, e aquela clássica silhueta sumindo no meio da floresta. No resto do filme, a gente vai vendo mais sinais de ameaça. Tem os vultos e os barulhos, tem o chão tremendo do nada, tem bastante cena que é feita no ponto de vista do Pé Grande. E aí, quando ele começa a aparecer lá mais pro final, ele começa aparecendo em uns planos bem rápidos, sem mostrar muito da criatura. E claro que o roteiro tem algumas frases que até fazem referência a Tubarão. Tem a clássica, você vai precisar de uma faca maior, hein? Mas até a frase que o protagonista fala antes dele matar a criatura no final é estruturada igual a frase famosa do Tubarão, que é o sorria, seu filho da mãe. E aqui ele fala uma coisa do tipo, morra, seu bicho feio. Morra, seu porra feio, qualquer coisa assim. O resto da direção do visual do filme tem esse aspecto meio esquisito, meio caseiro que eu falei, mas eu até gosto do que ele faz bastante close-up na cara dos atores, o que acaba evidenciando também umas atuações decentes que eles estão fazendo ali. E esse é um filme que também tem bastante humor. A maior parte desse humor é por diálogo, tipo nas cenas do Jeffrey Combs e do Lance Henriksen, que tem uma discussão muito grande sobre Darwin Awards, os prêmios de morte estúpida da internet. Mas de vez em quando rola um humor visual também. Quando o protagonista e a menina estão descendo da casa de rapel bem devagar, e aí vai construindo essa cena pra eles escaparem, mas a criatura aparece e no meio do rapel começa a puxar eles pra cima de novo, eu acho isso engraçado. Não sei, eu ri. E tem alguns personagens que são mais cômicos por si só. Tipo o xerife canastrão lá, que tá pouco se fudendo pra tudo, tem poucas cenas no filme. Na primeira cena ele tá com uma caneca, que nessa caneca tá escrito uma frase clássica do personagem de Clube dos Cinco, que é interpretado pelo mesmo ator. Então o filme tem um pouco desse humor visual ali. Eu não acho que ele seja um filme tão engraçado quanto Terror no Pântano, que eu já mencionei, mas ele tem um pouquinho de um humor ali quase o tempo todo. Enfim, o que falta falar são os efeitos, o que é muito surpreendente, porque esse filme na verdade também economiza nos efeitos no começo. As mortes inicialmente são meio PG-13, aquela galera sendo arrastada pra fora da tela, ou só um corte conveniente na hora que o Yeti ataca algum personagem. E isso é constante o suficiente no começo pra você começar a acreditar que o filme todo vai ser nesse estilo sem mostrar muito, mas felizmente logo as mortes mais explícitas começam a acontecer. E assim, pro que é o Pé Grande, eu acho que são cenas de morte bem elaboradas e criativas. Tem uma mulher que ele quebra ao meio puxando por uma janela, tem uma outra que ele dá um pisão em cima, e aí tem o cara que é a cena de morte mais grotesca do filme, que ele come a cabeça do maluco na metade. E a maior parte disso é feito no efeito prático. A criatura toda é feita
em efeito prático, que é bem surpreendente, porque quando você pensa em filme do pé grande, eu pelo menos penso imediatamente em computação gráfica tosca nível do sci-fi. Mas não, depois de quase 1 hora de filme, quando ele finalmente aparece, é muito bom o visual dele, porque é uma fantasia com um design bem único, bem palpável, que tá ali no momento, e que tem um rosto de animatrônico muito legal ali. Mas é aquilo que eu disse no começo, eu acho toda essa lenda do pé grande, essa coisa meio estúpida. Mas esse filme conseguiu fazer uma criatura dessas que é ameaçadora, que tem um visual bem único e que mata a galera de um jeitos grotescos e bem brutais. Eu só acho que a mitologia dele, assim, as regras desse personagem não são muito bem estabelecidas. Os personagens deduzem que ele ataca porque tá com fome, mas ele ataca várias pessoas o tempo todo, o filme inteiro, então não tem um intervalo ali que faça sentido. E eles também deduzem que o personagem ataca pelo cheiro, o que faz sentido com uma cena que ele tá no andar de baixo e puxa a mulher que tá no andar de cima sem ela se mexer e fazer nenhum barulho. Mas ao mesmo tempo, o final do filme mostra que ele é sensível ao som da buzina do carro, sendo que som nunca tinha sido estabelecido como uma coisa que afetasse ele de alguma maneira. Acho que ele acaba sendo tratado mais como um animal mesmo, uma coisa comum de se encontrar ali, tipo um urso, ao invés de ser essa criatura fantástica, folclórica que tem aí na lenda urbana geral. E esse é o tipo de filme que eu gostaria que tivesse uma continuação, apesar de funcionar sem uma. Mas só pra continuar vendo esse Yeti atacando as pessoas e pra expandir um pouco dessa mitologia da criatura, né? Enfim, o filme termina com não exatamente um gancho pra continuação, mas com certeza não é um final definitivo, é mais ou menos um final que é uma piada pra encerrar o filme. O que rola é que o protagonista consegue matar o Yeti depois de uma luta final que é toda feita dentro de um carro, que eu acho bem justo, porque o protagonista ele não tem muita mobilidade, né, pra lidar com o Yeti, então ele entra num carro e aí ele meio que equilibra os dois lados da luta. Mas é claro, o corpo da criatura desaparece e quando a polícia chega pra investigar, tem essa piada final deles descobrindo que não era só um Yeti e ele ainda era pequeno, que tem vários outros bichos enormes no meio dessa floresta. Que também é um final bem clássico de filme B, de terror, monstro, assim. Eu sempre lembro do final do Deadly Spawn, um filme de 83 sobre Alien, que é mais ou menos idêntico a esse. E eles continuaram fazendo isso depois, acho que Piranha 3D teve o mesmo final, deles descobrindo piranhas maiores ainda, ou alguma coisa dessas. Eu acho que funciona, tanto pela homenagem, assim, a esse tipo de final bem canastrão, que não se leva tanto a sério, e também pela própria piada, né? Enfim, não tem muito mais o que falar desse filme de pé grande. Eu gosto dele, eu gosto de Abominável. É um filme trash, mas é um desses trash divertidos. Ele é feito com o coração e com muito efeito prático legal, o que sempre conta pro melhor, né? E é como eu disse no começo, pra mim é o melhor filme de pé grande de terror que tem por aí, e com certeza é uma trecheira notável.